Olá, bom dia! Eu vou ensinar algumas técnicazinhas aqui de como usar o Blackboard Collaborate, em especial para alguns colegas que me pediram, mas eu trouxe algumas outras ideias aqui também que podem ser úteis. Então, primeiramente eu vou ensinar como configurar as aulas, tem algumas técnicas, estratégias diferentes ali, algumas maneiras de usar o quadro branco diferentes, como fazer as enquetes e depois como montar os grupos. Primeiramente, então vamos lá configurar. Entrando aqui pelo Blackboard, você faria a configuração em ferramentas ou webconferência, e aí iria aqui em cima em criar sessão. Você daí vai poder configurar a data de início e de fim da aula. Então eu vou colocar hoje mesmo, começando daqui 1 hora e terminando às 4 da tarde. Eu posso colocar uma sessão sem término, então ele ficaria uma sessão aberta, como é o caso, por exemplo, dessas que eu tenho aqui. Essas que eu tenho aqui, eu deixo elas abertas, por exemplo, se é uma sala de reunião para orientação de TCC, e eu deixo uma sala disponível para os alunos se reunirem quando eles têm trabalho para fazer, querem se reunir em período a essa aula, eu deixo um espaço aqui para eles. E como eles já estão bem acostumados com a ferramenta do Blackboard, às vezes eles preferem do que outras. Então, configura a data de início e término, mas então você vai me perguntar, mas poxa, eu tenho que configurar toda a aula? Não necessariamente. Você pode definir aqui que ela vai se repetir, e eu posso dizer que ela vai repetir semanalmente ou mensalmente, e a cada 2 semanas, a cada 3 semanas, por exemplo. Então, eu gosto de configurar aqui, por exemplo, vamos supor que é uma aula que eu tenha quarta e sexta. Então, e eu posso configurar depois de quantas ocorrências ela vai terminar, ou eu posso estipular uma data, por exemplo, lá no fim do semestre. Sempre é recomendável colocar um pouquinho a mais, porque né, vai que tem que dar feedback do exame final e tal. Então, sempre válido colocar um tempinho a mais. Eu deixo eles entrarem 15 minutos antes, que às vezes eles vão chegando, saem de uma aula, já conectam aqui enquanto vão lá pegar o Nescauzinho deles. Aconteceu isso na aula esses dias. O aluno chegou perdido porque tinha ido buscar um Nescauzinho. Então, é importante colocar um nome aqui, ele não deixa você criar sem o nome. Mas tem outras configurações aqui, por exemplo, aqui a função do integrante. Eu, por exemplo, gosto de deixar todos como apresentadores. Por quê? Porque daí eles podem compartilhar a tela deles, às vezes eles estão com alguma dúvida ou até tem que apresentar algum trabalho. Eu gosto de deixar todo mundo como apresentador. Mas, por exemplo, uma outra possibilidade que tem também, vamos supor que você tenha um aluno monitor nessa sua turma, né? Ou você tem, às vezes, alunos muito empenhados e participativos, e às vezes eu deixo eles como moderadores, porque daí eles podem ir me ajudando e também eles se sentem participando de alguma coisa, se sentem importantes. E nesse momento eu acho que é legal a gente dar a possibilidade de quem puder participar mais, se tiver interesse, ter essa possibilidade. Então eu defino aqui acesso de convidados e moderador. Aí eu posso passar o link de convidado para essas pessoas. Ou às vezes, por exemplo, eu tenho um professor que vai me substituir, ou se eu tenho um professor que vai fazer uma palestra, uma coisa eu posso colocar como moderador. Porque o que o moderador pode fazer que o apresentador não pode? O moderador pode dividir em grupos, pode fazer enquetes, pode iniciar a gravação. Então eu deixo
Volta e meia eu deixo alguém como moderador para me dar um suporte ali na aula. Às vezes eu tô acabando a explicação, eu já aviso, fulano, cria os grupos lá para mim, né? Então é sempre interessante ter alguns moderadores na sala. Então você pode colocar aqui para criar. E aí, quando você fosse iniciar, quando essa aula tivesse iniciado, era só entrar. Uma outra possibilidade também, eu posso copiar o link de convidado. Aí com esse link eu passo da pessoa que às vezes, né, vai ter a função de moderador ou apresentador. Ou às vezes algum aluno que está tendo uma dificuldade de acessar, às vezes você passa o link para ele e resolve. Então, voltando lá na nossa aula, a outra função que eu queria ensinar, tem algumas dicas aqui no quadro branco. A maioria a gente já sabe, né, como rabiscar aqui, como usar as formas para fazer retângulo, elipse e linha. Mas também, né, também tem a possibilidade de escrever. E também tem a possibilidade de mudar a cor, né? Então, se eu selecionar uma nova cor aqui, também posso usar. Isso aqui é o mais comum, mas tem algumas coisas que eu fui descobrir mais tarde que eu acho bem interessante. Se você for olhar lá no cantinho, logo depois do ícone onde está a gravação, tem a flechinha de selecionar. Você pode movimentar os objetos e alterar o tamanho deles. E até também os textos, né? Então, dá para fazer isso aqui. E o mais interessante é que não é só você que pode usar, os alunos podem usar também. Então, é bem comum. Você pode fazer atividades do tipo assim. Vamos lá. Vou pegar aqui a minha linha, fazer uma divisão aqui no quadro. Supor que a gente discutiu um assunto ali sobre tipos de fundações, né? Ou tipos de técnicas construtivas. Aí você falar vantagens e desvantagens. Então, e aí eles mesmos podem participando aqui e preenchendo cada lado aqui com as percepções deles. Então, dá para fazer várias atividades legais utilizando aqui o quadro branco. Outra função que eu gosto bastante é a função de votação. A função de votação, vamos compartilhar minha tela aqui para que vocês possam ver de novo. A função de votação, aqui no cantinho, se você vier aqui, né, do lado de onde estão os integrantes, tem a votação. Você pode fazer uma votação simples de sim ou não, né? Entenderam? Estão me ouvindo? Sim, não, mas eu geralmente gosto de usar as de múltipla escolha. Então, eu geralmente no início da aula eu faço uma pergunta para descontrair, né? Vamos lá, está vendo a aula de pijama? Aí você pode colocar aqui as opções, claro. Então, você inicia a enquete. Aí eu vou lá, vamos colocar aqui o meu caso, eu tô com uma roupa velha. Então, por que é interessante fazer essa descontração com a enquete no começo da aula? Primeiro, porque eles gostam um pouquinho de falar de como é que tá a semana deles, de como é que eles estão levando aí a época de quarentena e tal. E às vezes é um bom início para você começar esses assuntos. Mas também eu acho bem importante você começar de uma maneira descontraída, porque você acostuma eles a usarem essa ferramenta. Então, se mais para frente você quer usar essa ferramenta de votação, por exemplo,
para que eles escolham a melhor apresentação que foi feita, fazer uma votação assim, por exemplo, ou para que eles fazer como se fosse um quiz, né? Faz uma pergunta sobre o conteúdo. Se você já usou isso aqui de maneira mais casual, eles vão se sentir mais motivados a usar depois no momento sério. Então, eu acho sempre interessante fazer uma descontração com isso aqui no começo, para eles irem pegando o jeito da ferramenta. A hora que você clica aqui no olhinho, todo mundo pode ver as respostas, mas não pode mais votar. E aí, quando você desmarca, eles podem continuar votando e mudar de resposta, por exemplo. Agora, para fazer os grupos, a gente iria aqui mesmo em compartilhar. Uma coisa importante, voltando lá, né, no compartilhar, essa técnica de escrever em cima do slide, em cima do quadro branco, ela pode ser feita em cima do slide também. Então, por isso que eu compartilho, por exemplo, em vez de eu compartilhar minha tela, quando eu tenho uma apresentação de slide, alguma coisa assim, eu prefiro compartilhar direto o arquivo. Primeiro que eles ficam salvos aqui, você pode acessar eles de novo depois. É só arrastar o arquivo e jogar aqui. Mas também porque a apresentação fica bem mais leve pela questão da conexão. Então, vale a pena. E também porque eles podem daí rabiscar em cima do slide. Então, às vezes, eles mesmos sublinham uma coisa importante, anotam um tópico importante que você falou em cima do slide. É bem prático. E agora sim, os grupos. Os grupos, entra aqui para configurar. Se eu tiver mais alunos, como eu só tenho eu e eu aqui, você teria essa possibilidade de colocar atribuição aleatória, que é bem interessante. Se você tem uma atividade curta, por exemplo, discuta um tal tópico e você quer dividir em grupos, você coloca no aleatório, define o número de grupos e manda ver. Agora, se você tem, por exemplo, vários atividades com grupos já definidos. Então, o que você faz? Você define com uma atribuição personalizada. Importante definir que eles possam mudar de grupo, porque senão eles não vão conseguir sair da sala principal e entrar nos grupos. E você pode criar daí quantos grupos mais você quiser. E aí, eles vão poder entrar nos grupos. Como que eles vão entrar nos grupos? Eles vão vir aqui de novo em participantes, e aí tem essa caixinha com essa flechinha aqui. E você pode ir entrando nos grupos deles e passeando entre os grupos enquanto eles estão fazendo atividade. Quando você quiser, por exemplo, voltar para a sala principal, vai aparecer esse mesmo símbolozinho ali, você clica ali e volta para a sala principal. Quando você quiser finalizar os grupos, é só clicar ali em cima que ele vai encerrar os grupos e todo mundo vai voltar para a sala principal. Uma outra coisa que às vezes acontece, eles estão com algum problema e eles não conseguem entrar no grupo. Então, você pode vir ali, por exemplo, mover para outro grupo. E aí você, arrasta ele. Tá difícil. Arrasta ele para o grupo que você quer. Então, é bem interessante isso aqui, né? Às vezes eles não estão conseguindo, ou às vezes você quer fazer eles trocarem de grupo. Nesse comando aqui, nessas bolinhas também, né? Você pode definir um aluno também como moderador ou como apresentador, se for o caso. Então, eu acho que é isso. Obrigada pela atenção e um abraço e bom semestre a todos.